Shalom Leculam. Cativa. Nós vimos em nosso último bloco de nossas videoaulas aqui o verbo confiar, né? Que foi o batar. Está o batar. Aí a gente analisou o singular e paramos no momento que iríamos começar o plural. Então vamos assim dar continuidade, tá? ao plural. Então nós vimos eu confiei, tu confiaste, ele confiou, ela confiou e tal. Agora nós vamos para nós confiamos. Aí aquela estrutura, né? Eu tenho aqui o camesse, o patá, chevá e o sufixo, a terminação do plural, nun e o vav shuruk. Tá? Sabemos que em raras situações oscila, mas o normal é esse aqui, tá? Então o beit, sempre com daguecho o beit, tá? Tanto lá no singular quanto no plural. O beit sempre com daguecho. Então eu vou falar beit e já sabe que leva o daguecho. O beit fica acima do camés, o tet acima do patá, o re vai para cima, o re não, rete, que o batá é com rete. O rete vem acima do chevá. Aí nós vamos ler o quê? Batarno. Batarno, tá? Nós confiamos. Agora o tu masculino, né? Tu confiastes, tá? Já entendemos que trata de Haketuvim, tá? Tem alguma situação aí de gramáticos que não aceita de jeito nenhum a entrada do você para atar, ad, e nem vocês para atem e atem, né? Ficando o tu no singular, e aqui no plural, vós. Tá? Então nós vimos o tu masculino e agora vós. Estamos no plural. Nós, vós. Aí nós vamos ter o quê? Shevá, patá, shevá. Aí o beit no primeiro shevá, tet no patá, rete no shevá. Aí nós vamos ler o quê? Betartem. Betartem, com mesmo sulfite. Vós, masculino. Vós confiastes. Tá? Aí nós vamos ter a mesma estrutura do vós feminino, tá? Onde nós vamos ter o beit acima do chevá, tet acima do chevá e o rete acima de chevá e fica ten. A diferença é que o plural masculino é com mem sulfite e o plural feminino é com nun sulfite. Regra esta que algumas raras exceções não são as mesmas. Vocês sabem disso, tá? Principalmente aquilo que eu costumo chamar de dança das nectotes, que vai depender muito dos aformativos, tronco e situações, né? Porque a gente já viu todos esses detalhes, já apresentei um bocado por aqui. Então, enquanto no masculino é batartem, no feminino vai ser batartem, só que com nun sulfite.
batartem. Ok? Então vimos nós, vós masculino, vós femininos, e agora vamos para eles ou elas, tá? Aí, de repente, aquela pergunta, Morei, quando é eles, quando é elas? É o texto dentro do contexto que vai definir se está falando para eles ou com elas, para elas e tal, tá? Aí, eles ou elas eu coloquei completo. Esse meteg aqui, já expliquei. Eu permaneço com ele, mas já expliquei o motivo, tá? Eu tenho Kamesse, o beit com daguês, claro, teit com shevá, rete e o Vav Shuruk. Vav Shuruk. Então eu vou ler Baterru, 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 eles ou elas, tá? Confiaram, é a questão do plural, tá? Nós confiamos, vós confiastes no masculino, vós confiastes no feminino, e eles ou elas confiaram, tá? Questão aí do passado, né? Passado que estamos vendo, tá? Confiaram. Bom, eu acho que eu dei uma rápida pincelada no último bloco, e eu já falei em outros momentos, essa estrutura vai depender muito do verbo. Então, nós vimos o verbo confiar, né? E esse verbo, eu tenho ele aqui no infinitivo, ó. Lamet hirik, reish shevá, tet, vavirolme, o re com patá. Eu não vou explicar a presença desse patá, que a gente já trabalhou muito e vocês já sabem essa condição aqui, tá bom? Desse patá. Então, lir torá. Lir torá é o verbo confiar no infinitivo, tá? No infinitivo. Bom, então, como eu estava dizendo, eu já falei aqui algumas situações em dados momentos aqui que vai depender muito, né? Do tronco, as necutot e tal, aí conforme o verbo. Por exemplo, como eu estava dizendo, vimos aí o batá, confiar. Aí você pode seguir essa mesma estrutura de tudo que a gente vem apresentando situações verbais até aqui. Aí, a exemplo, você pode colocar o verbo ouvir, que é chamar. Shem, com ponto diacrítico, na condição de CHSH, né? Temos o Shem, Kamesse, Mem, Patá, Ai. Chamar. Shem, Mem, Ai. Tá, o mem, aqui está sem aquela puxadinha aqui em cima, mas você faz aí, tá? Então nós temos aqui o chamar, tá? Chamar. Chamar é o verbo ouvir. E aqui está na condição da terceira pessoa, tá? E trata-se de um verbo fraco, porque tem uma gutural, ó, aqui, tá? Então não vai esquecer que é um verbo fraco devido a esta razão, tá? Nós também temos um outro verbo. Nós vimos chamar, chamar. Observe o som. E temos o chamar, com resh. É o mesmo shin com ponto diacrítico na condição de SHCH, Kamesse, o meme, o patá. Só que aqui vamos ter um resh.
no final, tá? E esse reche, que pode ser uma gutural, então trata-se também de um verbo fraco, lembrando aí a questão do verbo fraco, tá? Então chamar já é o verbo guardar, onde na terceira pessoa comum fica ele guardou, tá? Então, tanto chamar quanto chamar, se você jogar para essa estrutura e outras que a gente já trabalhou aqui, aí você vai fazer a leitura com esse verbo. Só vai mudar o verbo. Pegou aí? É isso, tá? Temos também o verbo amar, que a gente já conhece, né? Que a gente já conhece, eu não coloquei aí, mas você já conhece, que é ele disse, o verbo dizer, onde nós temos a questão do Homer, no Haketuvim, Homerim, Ivrit, Meduberet. Então, temos aí a condição do amar. Temos também o verbo escrever, onde a terceira pessoa comum fica ele escreveu, que é o verbo carrave, não, catave, ó, tá aqui, caf, condagueixo, camés, tave, patá, tá? Tave, patá, e o beit na condição de ver, catave, catave. Então temos aí o verbo escrever, onde na terceira pessoa comum ele escreveu. Então é um detalhe, jogar nas estruturas já trabalhadas e você vai fazer a leitura com este verbo aí, por exemplo, ou com esses que estamos aí apresentando, tá? Já já a gente volta. Aniolê Chotekaf.